Todos encontraram? Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, misericórdia. Todos acharam? Quem não está interessado em ler o que está escrito na Bíblia, diga misericórdia também. Ó, diz o texto do estimado apóstolo Paulo: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, mas sim para pior. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reuni na igreja. E eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos no vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Juliano, pega essa garrafa aí, que deu uma sequidão aqui, rapaz. É porque mudou. Continuando o texto. Por isso, aquele que come o pão e bebe o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Tem uma canção que ela é um pouco nova, ela está, quer dizer, pelo menos eu acho que é nova, né? Não acompanho tanto assim essa questão das canções, o tempo delas, enfim. Mas tem uma parte dela, a gente já cantou ela aqui algumas vezes. O título da canção é Tão Sublime, do F. Hope, né? Aí tem uma parte da canção que eu vou falar ela aqui agora. O refrão é o seguinte: como espero o dia em que verei a face do meu amado.
Ah, como espero o dia em que a alegria, enfim, será completa. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria, enfim, será completa. Que dias difíceis de manter a esperança. Que dias perturbadores para que a gente mantenha a esperança. Amados, e a esperança praticamente ela tem uma personificação, porque nós não esperamos algo somente, nós esperamos uma pessoa, nós esperamos Jesus. E é difícil você manter essa esperança se você não está vinculado, se você não está de alguma forma envolvido no processo de se manter a esperança. Se nós partimos do pressuposto aonde o meu dia começa, a minha semana ela se desenvolve, o meu mês termina em um arco fechado, aonde eu não tenho uma conexão com Jesus, eu perco a esperança. Não vai fazer sentido para mim quando nós tomarmos a ceia e lembrarmos que Jesus diz: olha, eu ansiei ardentemente por esse momento estar convosco, comendo aqui com vocês. E o texto diz que ele não comerá mais. Imagina, naquele contexto daquele momento da ceia, naquele momento ali de um jantar, que tinha vários elementos ali, vários alimentos. Naquele dia, naquele momento, Jesus disse que, olha, eu não vou participar mais disso até que o reino se cumpra, até que essas coisas se cumpram no reino de Deus. E vocês percebem que ele mostra que ele tem um aspecto passional de estar ali comendo o pão e bebendo vinho com aqueles irmãos, com seus irmãos, com aqueles que são seus. Mas ele fecha o arco desse diálogo dizendo o seguinte: eu não vou comer mais. Você percebe que tem um sentimento apropriado por causa daquele momento, e é como se ele dissesse assim: eu vou esperar muito por esse momento. Esse momento vai demorar para eu ter de novo com vocês. Você percebe um coração de um homem que está apaixonado, que está, de alguma forma, está ali com os sentimentos aflorados, mostrando que ele ama aquelas pessoas, que ele deseja estar com elas, que ele quer aquelas pessoas junto com ele. Então, participar daquele momento ali, apesar que nosso Deus tem ali uma representatividade com relação ao pão, ali ele inaugura a nova aliança, no sentido de demonstrar o corpo dele partido, no sentido de mostrar o sangue dele derramado. Então ele inaugura uma nova aliança no sangue dele, no corpo dele. Então há uma representação muito singular ali, muito ali passional ali, porque de certa forma ele está ali mostrando um ponto futuro, próximo. Estou às portas de subir na cruz, para cumprir aquilo que eu fui chamado para viver, a morte. E quando o texto fala em João, o apóstolo João vai dizer um pouco sobre isso, que ele vai lembrar de um sumo sacerdote que lembrou que era necessário que um homem só pereça para que uma nação não se perecesse. Um homem só tivesse que morrer para que um povo pudesse congregar
para que um povo pudesse se ajuntar, para que um povo pudesse estar junto. Você percebe que é um padrão de Jesus? E qual é o padrão de Jesus? Quero que vocês estejam juntos. Quero que vocês estejam juntos. E o contexto aqui do apóstolo Paulo está exatamente lidando com o jeito das pessoas se envolverem com o plano de Jesus, de todo mundo estar juntos, de todo mundo de alguma forma desenvolver para que eles, cada um deles, possam se assemelhar a Jesus. E não me parece que tem outra forma de se assemelhar a Jesus no sentido do que Ele promoveu para nós, de estarmos juntos. Antes mesmo de Jesus vir em carne, nós vamos ver ali a sabedoria de Salomão dizendo, olha, é com ferro que, assim como o ferro se afia com o ferro, o rosto de um amigo se afia com o outro. Então nós temos elementos assim, esbanjadores das Escrituras, nos mostrando que precisamos estar juntos, e desenvolver de tal maneira esse estar juntos, que nós vamos ficando aperfeiçoados, parecidos com Jesus. E não podemos deixar de fora, em hipótese alguma, porque esse estarmos juntos tem a providência da divindade, a providência de Jesus, que diz assim, olha, eu vou enviar outro. Os discípulos ficaram um pouco estarrecidos com aquela despedida de Jesus, eu não quero outro, você é suficiente. Mas Jesus mesmo diz, o que Jesus diz? Não, é melhor para vocês que ele venha. É melhor para vocês que ele venha. Em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte, ele é melhor do que eu. Em certo aspecto, Jesus está dizendo o seguinte, valorize o que eu vou dar para vocês, porque é necessário que eu vá e que eu envie o Espírito Santo, para que ele esteja com vocês e em vocês. Percebe que o plano é um padrão, é uma forma da divindade mostrar que ele nos quer em coletividade, juntos, pertencentes. A comunidade é uma comunidade quando ela se torna um meio para que pessoas se sintam pertencentes. É lógico que a primeira coisa, a primeira ação desse pertencimento é o acolhimento. Quando não há o acolhimento, isso pode zangar, como diria, o vocabulário um pouco passado. Mas o fato é que, independente desses aspectos iniciais ou do meio, o importante é saber que nesse processo nós pertencemos uns aos outros. E é difícil a gente enxergar isso, porque de certa forma, como a Emilene mencionou aqui na última mensagem, o povo quer fazer o quê? Jesus não tinha honra na sua própria casa, o próprio Jesus. E as pessoas precisavam o quê? Desqualificá-lo, porque eles não engoliam aquela pessoa, eles não estavam engolindo Jesus, e porque eles não estavam engolindo Jesus, eles precisavam ser desqualificados. Porque quando nós desqualificamos as pessoas, nós ficamos mais livres para rechaçá-la. É necessário, na carne, que o homem desqualifique um ao outro, para que ele se sinta apropriado, para que ele se sinta aprovado, para que ele se veja num selo de aprovação do imetro pessoal, de que eu posso me distanciar daquela pessoa. Mas não foi assim que Jesus nos preparou. Como diz, um homem foi morto para que eu e você se envolva, estejamos juntos. E é nesse contexto que Paulo vai colocar. Lá estava uma baderna. Imagina só, né? Tinha gente que trazia, imagina, gente que tem dinheiro e gente que não tem dinheiro. Quem não tem dinheiro traz o quê?
um pão com salame, ou mortadela. Hã? Salame pode? Mas não, são primos, né? Tem uma coisa, está na família. Aí outro traz o quê? Eu tenho dinheiro, eu vou trazer o quê? Ah, meu filho, eu vou trazer minha costela, né? Assado ao bafo, né? e outras iguarias mais. Só que aí o que acontece? Determinadas famílias traziam as coisas mais gostosas que o dinheiro pode comprar, trazia para o meio da igreja, e aí eles se cercavam daquelas guloseimas, comia tudo, e tinha outros que era mais atrevido, ainda comia de outros que não tinha. Imagina, rico é abestado mesmo, alguns ricos é abestado, né? Ele já tem muito, lembra de Davi? Davi já tinha um monte de coisa, mas não, ele tinha que ir atrás né, do que não podia. Rico, gente, rico parece que ele tem mania, né? Não, deixa eu provar do seu, né? Aí vai lá e prova do seu. Então esses ricos, como está dizendo o texto, só dando uma ajeitada que nós entendemos o contexto, o rico está com todas as guloseimas, mas parece que esse pão salame está tão gostoso, ia lá, pegava e comia também. E por isso Paulo está todo indignado. Vocês não têm o que comer em casa? Traz para a igreja e deixa a igreja se envolver com tudo isso. Deixa a igreja experimentar o que eu te abençoei, diz o Senhor. Eu te abençoei para que você fosse próspero em ter um tipo de devoção a mim que gera generosidade. Traz para todo mundo experimentar, né? Traz um queijo suíço, eu sei que é caro, mas traz que todo mundo come um pedacinho. Eu nunca comi um troço de um queijo suíço. Estou dando só um exemplo, né, irmãos? Às vezes a gente sabe fazer o senhor do churrasco, né? Uma coisa assim gostosa, maravilhosa, tal. Então, chama alguém que não consegue pagar um churrasco, não consegue comprar uma carne de primeira, né? Picanha, então, misericórdia. Qual que é o dia de comer picanha? Até está difícil, né? Mas o ponto aqui, irmãos, é que estava muito desajustado o contexto do ajuntamento dos santos. E era imperioso que Paulo admoestasse a igreja com relação a isso. E você percebe que tem um aspecto aqui que eu queria trazer para os irmãos, que é bem dentro disso. Eu quero focar praticamente nisso. No versículo 29, diz assim: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Isso aqui é exatamente essa ampliação que Paulo fez de admoestação. As pessoas não estavam discernindo o corpo, não estava fazendo com que o padrão de Jesus, no sentido dele ter se dado para que um povo pudesse ser comungado, então isso não estava acontecendo, porque tinha dissensões, tinha divisões, não era tudo de todo mundo. E eu sei que é difícil fazer isso, sabe por quê? Porque a gente é gente difícil, a gente é gente é difícil. Gente é possessivo. Gente não gosta de doar, gente gosta de receber. A gente não gosta de elogiar, mas ama o elogio. A gente não gosta daqui para lá não, mas de lá para cá é bom. A gente sabe que é bom, mas a gente tem dificuldade em lidar com a entrega. E quando a gente tem dificuldade de lidar com a entrega, aí a gente tem dificuldade de lidar com ser generoso. Então eu não entrego o meu coração, eu não entrego a minha mente, eu não entrego o meu corpo, eu não entrego o meu dinheiro, não entrego aquilo que eu vivo de melhor. E aí eu sou o mais pobre de todos, porque eu só tenho dinheiro. Eu só tenho a condição de me fazer viver bem nessa vida.
E é exatamente isso, amados. E aí não tem a ver com dinheiro, tem a ver com a disposição de coração de entrega, de se entregar, por uma coletividade, por uma comunidade, por um convívio. Esse é o ponto. A falta de discernir o corpo, e que o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, que tem muitos que estão enfermos. E por que tem enfermo? E tem muitos que dormem. Isso tem a ver com o quê? Com o propósito de Deus para a vida da igreja. A igreja, ela tem uma desenvoltura, ela tem uma dinâmica, e ela não vai funcionar se não houver uma entrega de coração, de corpo, de mente, de alma, uma entrega pessoal. Às vezes nós conseguimos fazer isso em alguma medida. Por exemplo, é muito comum quando nós começamos uma vida de comunidade, a gente querer participar. Então aí o que tem para fazer? Aí a gente olha, aí tem um ministério de louvor. Aí olha, tem as crianças. Vai pregar, tem pregar também, mas eu não gosto de falar em público. Então tem uma certa dimensão de coisas a fazer que a gente acaba vendo, e a gente começa a se entregar. Mas às vezes a gente fica numa entrega que não amplia a entrega. A gente entrega como fazendo o custo-benefício, sabe? Aquela questão do... qual que é a questão da compra, né? Você vai comprar aquilo que te dá mais benefício, que gera menos custo para você. Mas esse não é o padrão de Jesus. Não foi para isso que ele morreu. Ele morreu para nós não fazermos conta. Se a gente começar a fazer conta, a gente perdeu. E esse é o ponto, irmãos. Discernir o corpo. Discernir o corpo tem a ver com nós percebermos uns aos outros e haver uma entrega de conexão. Como é que começa essa conexão? Eu vou dar alguns exemplos. Primeiro eu vou me expor um pouco. Gente, se tem uma pessoa com mais dificuldade em conversar, sou eu. Eu sou o oposto do Juliano. O Juliano, ele é expansivo, ele é agradável, ele é um cara que... Gente, eu fui com o Juliano num evento quem? A gente não pode falar errado não, tá? É quase um pecado falar errado. É Ken. Tem que ter essa Ken. Gente, as pessoas amavam esse homem. Não, amavam. Não, gente, assim, todo mundo cercava ele e fazia dele uma... Eu falei assim, gente, ele é muito querido. Sabe? E ele conversa com todo mundo. E todo mundo conhece ele. Eu falei, gente, por que eu não tenho um pouco disso? Nossa, eu parece que eu quero ser querido também. Gente, eu comecei a ir para São Paulo, depois que o Nino faleceu. Eu fui uma vez com o Nino em 2009, em fevereiro de 2009. E a partir dali eu entendi que, de alguma forma, Deus estava me dando um meio para que eu pudesse ser complementado naquilo que o Nino, de certa forma, ele, na partida dele, eu fiquei em falta. E aí eu fui para aquele lugar em São Paulo, com os walkers lá, né, com os haroldos, né? E eu fui lá, fevereiro e julho, né? Fevereiro e julho eu fui todos os anos. Só que depois que veio a pandemia, deu um problema. Aí a questão financeira ficou difícil, eu já não consegui ir. Então eu ia para lá, ficava, fevereiro era 4 dias, ia lá para quinta-feira, quinta, sexta, sábado, acho que 3 dias, quinta, sexta, sábado, e voltava. E em julho começou com 15 dias, gente. Eu queria morrer, ficava 15 dias internado lá. Quem sabe vai dar um jeito na minha vida isso, né?
E assim foi por vários anos. Aí, lógico, em julho foi mudando o método, né, a forma, a quantidade, mas era todas as pregações ou ministrações ou estudo, enfim, ensino, era 1h30. Não tem esse negócio de 50 minutos sem reclamação, não. Era 1h30 todas elas. Então, durante a semana era muito bombardeado. Então, eu fiquei ali mais ou menos uns 4 ou 5 anos. E aí, um determinado momento ali dos anos, né, eu peguei e eu vou levar a Emilene, levar os meninos. Levei a Emilene, levei os meninos, minha sogra foi junto, né? E chegando lá, eu já estava há uns 5 anos lá, todo mundo me conhecia. Todo mundo me conhecia. Mas me conhecia, assim, conversava, tal, cumprimentava, do meu jeito que eu quase praticamente sou aqui na comunidade. Não, assim, aqui ainda sou muito bom. Mas lá, assim, tinha dificuldade de me expor, essa questão toda, né? Aí levei a Emilene. Gente, a Emilene do mesmo jeito do Juliano. Todo mundo gosta dela. E eu tinha uma vontade de ser amigo de uma pessoa lá, sabe? Eu tinha vontade de ser amigo dessa pessoa. E gostava, admirava essa pessoa. E ficava assim, vidrada, assim, sabe, entusiasmado e tal. Mas toda vez que eu chegava, era um taio. Eu chegava, me cortava. Essa paz, não está difícil de investir nesse relacionamento aqui. Bom, enfim, não consegui avançar com esse relacionamento. Mas a Emilene apareceu. Gente, eu fui parar dentro da casa da pessoa. O que a gente precisa, gente? A gente precisa de 2 guias aqui na comunidade, ou do Juliano ou da Emilene, e tudo vai se resolver. Então, eu sou muito difícil dessa questão de me relacionar, de sentar, bater um papo. Eu rendo muito bem com 2 coisas. Ou é falando das minhas pitangas, né, e chorando elas, aí eu falo muito, ou é falando daquilo que eu gosto de falar, que é a respeito de oração, a respeito do reino de Deus, aí eu rendo demais. Mas se for de outra forma, aí eu fico muito acanhado. Vamos falar de futebol, meu Deus do céu. Depois de que o Nino faleceu, ele parou de me pressionar com Fórmula 1, eu voltei a ver a Fórmula 1. Então, assim, esse aí eu consigo falar mais, sabe? Mas o restante, eu sou muito difícil do relacionamento, né? Às vezes eu sou difícil de lidar com se chegar, eu vou devagarinho, eu vou tentando, né, e tal. Às vezes, as irmãs que estão mais, que eu tenho mais intimidade, aí eu sou mais tranquilo, né? Os irmãos também que me dão mais liberdade, eu sou mais tranquilo. Mas aí se eu perceber que ele é um pouco assim, né, fechadão, meio assim, como diz, meio cara de bulha, aquela coisa assim, meio assim, né? Então aí eu já dou uma amenizada, segura. Antes eu tinha uma mania assim, eu não importava se a pessoa estava gostando ou não, né? Eu chegava, abraçava e beijava. Era quase um padrão. Aí eu, assim, acho que eu fui levando aos esfolados, aí eu fui dando uma recuada, né? Aí passou um tempo, ou não sei se foi depois da pandemia, acho que aí depois da pandemia não teve jeito de fazer isso, né? Aí aí voltamos da pandemia. Olha o comentário de um irmão, que eu não vou falar o nome dele, que é o Gil. Nossa, Carlinhos, eu odiava você quando você vinha e me beijava. Ai, ai. Mas enfim, gente, o que eu quero falar com isso? Todos nós temos dificuldade. Quando nós viemos para cá, era nítido, ou foi nítido, foi perceptível que Deus estava nos dando uma nova fase, né? A gente sabe que é isso quando a gente muda de uma casa para outra, a gente sente uma nova fase acontecendo, né? Então, nós percebemos que era uma nova fase. E por dizer essa nova fase, a gente precisa entender que o que acompanha ela, o Juliano mencionou isso no púlpito, pregou sobre isso, a gente teve várias contribuições. Então, com essa
com essa percepção de que Deus estava mudando a fase, nos dando uma nova fase, isso acompanha umas responsabilidades, uns compromissos, uns comprometimentos, né? E é interessante que a gente estava lá na outra sede, nossa, lá estava difícil, porque o Ministério Infantil deu uma encolhida, a gente ficou muito assim, sem ação para evangelismo, a gente já não estava convidando as pessoas, estava ficando um pouco difícil, e o Ministério Infantil ficou muito minguado. Então, antes, o que era forte da comunidade é o Ministério Infantil, não no sentido da competência dos irmãos, mas no sentido do aspecto ampliado da quantidade de crianças que tinha. Então, se dispunha de mais energia ali, né? Então, a gente era bem conhecido com relação a isso. Bom, aí o ministério, a quantidade de crianças diminuiu, e aquele prédio ficou muito sem jeito de lidar com a gente estar junto, né? Então, a gente teve várias iniciativas, e uma vez por mês de estarmos juntos, de comermos juntos. Só para você ver dentro do contexto, né? Teve pessoas que não estiveram com a gente porque não gostou da comida que a gente fazia. Sério, que preferia, já que era um domingo, né? Já como mal, tipo assim, já como mal a semana toda, então está difícil de comer mal no domingo. Então, há essa coisa, a gente é gente, sabe? A gente tem as nossas mazelazinhas, nossas prioridadezinhas. Então, a coisa foi, né? É interessante a comunidade, começa num barulhão, né? Há uma quantidade de pessoas, e de repente vai minguando, aí o último apaga a luz. Então, lá o prédio realmente foi ficando um pouco difícil de lidar com aquilo. Gente, foi bênção a gente vir para cá. Nosso Deus, um dia eu vou ter a oportunidade, pelo menos uns 20 minutos, para falar o que aconteceu nessas obras aí né, que eu fui envolvido. Mas, enfim, gente, a gente pegou um salão, o pessoal que estava aqui, é porque o líder não conseguiu dar segmento a tempo integral para a obra. Aí a igreja toda aqui foi para outra sede, mas a igreja não se desfez. Esse espaço ficou disponível por um tempo. E de repente Deus usou o Serpa, e junto com o Hernani, e praticamente assim, no outro dia nós estávamos aqui. E o que a gente fez para entrar aqui? A gente só instalou os ar-condicionados, que foi o mais caro, instalou as TVs, instalou o som, colocou tudo aqui, ficou no portão ali, e a gente já fez o primeiro culto. Praticamente sem custo, porque a gente sentia que precisava sair daquele, já tem uns 3 anos, mas toda vez a gente fazia conta, nossa, mas a gente sair daqui para ir para outro lugar, a gente ia precisar de uns 30 a 50 mil reais para arrumar o lugar, e a gente estava atrás. Está tudo prontinho, gente, até acústica tem, mas aí não estava assim, para o padrão de Jesus, no padrão. Lembra-se bem, né? Qual que é o padrão de Jesus? Juntar gente, juntar os seus. Esse é o padrão de Jesus. Não é riqueza, não é coisa bonita, não é fazer o melhor para Jesus, não é colocar o do bom e do melhor aqui, o mais caro. Não é isso. O padrão de Jesus é juntar nós, é nós ficar junto. Esse é o padrão de Jesus. Aí, como não estava bastando, ele tinha o seguinte: vou providenciar meios para que a gente tivesse uma cobertura ali. Ó. A cobertura terminou, gente. Tá certo, nós passamos uns perrengues. Eu tenho que dar uma chorada, né? Que não é fácil dar aquela chorada. Mas está ali, está pintadinho, está limpinho, já está com a estrutura do ar-condicionado, certo? Já está com a estrutura do ar-condicionado. Não vamos precisar comprar, porque a gente já tinha lá, não conseguimos vender o ar-condicionado, então agora nós vamos instalar ele lá. Né? Isso tudo para quê? Para proporcionar meios de mínimo de conforto para nós estarmos juntos. Lembre-se disso. Manter a esperança tem a ver com ler as Escrituras com paixão,
orar com bastante emoção e proveito no relacionamento com o Espírito Santo, mas também é estarmos juntos. É estarmos juntos. É nós experimentarmos as vitórias, as dificuldades, as batalhas, é estarmos juntos. Me ajudar a liberar minha língua para conversar mais, para se interessar mais em conversar, né? É pedir o Juliano para, de repente, para um pouquinho, Juliano, deixa eu conversar um pouco. Entende? A gente se envolve em amor, apaixonados um pelo outro, gostamos de estarmos juntos, entendendo os nossos limites, mas estando pronto para poder, de repente, desenvolver melhor esse negócio. E nós anunciamos, sem ser esse domingo agora no outro, nós anunciamos que, pelo menos a minha casa e do Juliano, nós vamos estar aqui todos os domingos almoçando. Pelo menos a minha casa, Juliano, nós estamos... Eu sempre gostei de almoçar lá na casa da Kelly, sabe? Mas essa mulher ficou difícil, gente. Ela quer receber a gente na casa dela, não. Ela disse que dá muito trabalho. Mas pode deixar que o meu senhor, né, Norma? Meu senhor resolveu o negócio, minha filha. Nós vamos ficar aqui, ó. Eu não vou largar de você, não. E é tudo improvisado, irmãos. É tudo improvisado. Não é igual aqueles almoços, né, que a gente tinha dinheiro e tal. Aí, se você realmente gosta de comer uns negocinhos diferentes, então vai lá, compra e dá um pedacinho para nós. Né? Se você tem dinheiro para fazer isso, faz isso. Se você não tem dinheiro, vem, que aí a gente junta, gente. Não precisa nem se gastar nada. Vai sobrar. Deus multiplica. Mas o importante é a gente estar junto. Hoje vai ficar mais difícil, que o ar não está funcionando, está mais quentinho. Mas no domingo atrasado, estava quentinho, mas está tudo bem. Às vezes a gente vai para o restaurante, nem ar-condicionado tem, né? Porque restaurante com ar-condicionado é mais cara a comida. A gente vai no mais barato, não é? Não é, Juliano? Aí não tem ar-condicionado. Então, gente, Deus nos deu e nós vamos usufruir para a glória de Deus. Então, nós não vamos fazer mais aquele almoço que a gente implora para confirmação, implora e também o desespero para saber o prato que pode servir. Graças a Deus não vamos fazer mais isso. Mas nós vamos ter o café da manhã aqui uma vez por domingo, ou por mês. E aí a gente vai ficar um pouco mais tranquilo. Vamos ficar mais à vontade. Né? Às vezes vai quebrar um pouquinho a liturgia. Mas é para promover nós estarmos juntos. Você vê, hoje aqui, quando foi mais ou menos 9h40, a gente já começou a se organizar. Né? Aí mexe cadeira, aquela coisa toda tal. Aí tem esse desconfortozinho, mas a gente ama estar junto e esse desconforto faz parte de um preço pequeno a se pagar. Certo? Bom, agora a próxima. O Azaf da música não. Bom, deixa eu dar continuidade aqui. Então é o seguinte, tem mais duas coisas aqui agora. Antes de nós ministrarmos a ceia, eu vou chamar o Juliano. Vem, Juliano.